Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, viemos aí de mais uma vitória, né? O São Paulo reencontrou o caminho dos 3 pontos, depois de ter ganhado do Bahia, agora venceu o Vasco, né? Então, 2 confrontos direto aí por vaga na Libertadores, e uma declaração do Crespo foi muito interessante, né? Falou que o São Paulo tem que aprender a sofrer, e foi isso, né? O São Paulo vai aprendendo a sofrer e foi conquistando aí mais 3 pontos nessa luta. Se a gente perde esse jogo, iria complicar demais para a gente classificar para a próxima temporada, apesar do G6 já ter oficialmente se transformado em um G7, né, rapaziada? Mas ainda tem chão. Amanhã tem outro confronto lá no estádio da Vila Belmiro, né? Nós já temos 2 jogadores como novos desfalques, né? Temos os desfalques que a gente já está conhecendo, né? Valério, André Silva, Dineno, Renan Francisco, jogadores machucados. Agora tem 2 jogadores que estão suspensos, né, para a próxima partida, 2 jogadores titulares, Enzo Dias na lateral esquerda e também o Alan Franco, né, para a zaga, rapaziada. Então nós podemos ter aí alguns problemas. Temos retornos, né? Luciano, Mike, que estiveram suspensos no último jogo, estão de volta aí, né, pelo 3º cartão amarelo. Então chega, sai, é sempre assim essas novidades. Eu quero falar sobre uma assinatura de contrato importantíssima que o São Paulo oficializou aí na noite de ontem, né? Também no decorrer do dia de hoje, o São Paulo renovou o contrato com a Eldin, patrocinadora do clube, né? Que fica na parte superior aqui do peito, né? A Eldin sempre fica nessa região, patrocinadora do nosso São Paulo, empresa que atua aí no ramo de refrigeração, de climatização. Renovou o contrato que era até o final desse ano, até o final de 2026. Os valores não foram divulgados, mas pelo que a gente recebeu de informação, terá um aumento de 10% nos valores. E aí eu te pergunto, cadê esse dinheiro, né, rapaziada? Porque a gente já tem um patrocínio. Para assinar um patrocínio, para estampar ainda mais o peito, né, a frente, onde praticamente fica o símbolo do nosso clube, tem que ser um valor consideravelmente bom. Você renova esse patrocínio com 10% de aumento e o São Paulo continua aí nessa pindaíba financeira que já está há muito tempo, né? Mas se teve essa assinatura de contrato, vamos torcer para que a situação melhore, vamos torcer para que a gente classifique para a Libertadores. Vejo muita gente aí que está um pouquinho pessimista e fala, alemão, não quero que classifique para a Libertadores não, para não acabar passando vergonha e tudo mais. Eu tenho um pensamento contrário, né? Eu acho que sempre a gente tem que ter um pensamento positivo, que a situação possa mudar a partir da próxima temporada, que isso aconteça, né? Que passe uma reformulação. A gente passa todo ano uma reformulação no elenco, muitos jogadores chegam, muitos jogadores saem, ainda mais nessa situação que a gente está, né? De jogadores basicamente muitos emprestados, seja no São Paulo ou do São Paulo para alguma outra equipe, né, rapaziada? Já pedi desculpa aí também pela minha voz, estou um pouquinho gripado, né? Mas a gente não pode deixar de trazer as informações aqui para vocês, tá bom, galera? Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre o jogo no vídeo de amanhã. Agora eu quero falar sobre uma declaração muito interessante que o Marcos Leonardo deu, né, nesse último final de semana, né? O Marcos Leonardo, que está agora fazendo gol adoidado lá no Al Hilal, foi regularizado em todas as competições, tá jogando muitas vezes como titular, fazendo gols, sendo importante, né? Um jogador que eu, sinceramente, pelo que ele estava jogando, eu até achei que ele iria aparecer na convocação de ontem, né? Tivemos 4 centroavantes aí, o Richarlison, o Vitor Roque do Palmeiras, teve também aí o João Pedro e também o Matheus Cunha, né? E o Marcos Leonardo, mais uma vez, acabou não aparecendo para mim injustamente. Ele já deveria ter tido oportunidades pós-mundial de clubes e já vem, né, sempre aí sendo um jogador importante para as equipes onde ele passa, né? Se viesse para o São Paulo, com certeza mudaria e muito, eu tenho certeza, mudaria muito o nosso rumo aí para a temporada de 2025. Ele mesmo assumiu, né? Falou na sua entrevista coletiva aí que o negócio quase aconteceu, esteve muito perto e teve realmente perto. A gente anunciou vários e vários dias aqui no canal as informações para vocês, mas infelizmente não deu, né? Se desse certo antes,
da Libertadores, a gente com certeza teria uma situação muito difícil. São Paulo foi eliminado pelos seus próprios erros, teve muitas chances com o próprio Luciano, que em tese era o centroavante ali da partida, teve chance na ida, teve chance na volta. Eu com certeza acho que o Marcos Leonardo cravaria pelo menos uns 2 e obviamente mudaria o destino, seja daquele jogo, seja consequentemente aí também da classificação, né? E ver o próprio Marcos Leonardo falando sobre isso, né, é algo que realmente deixa o seu torcedor São Paulino muito triste, né, galera? Muito triste. Realmente é uma situação que poderia ter mudado o nosso rumo, né, para a temporada de 2025. Quem sabe aí também uma nova escalada, uma nova temporada, uma nova era de São Paulo Futebol Clube, né? Porque você reencontrando o caminho dos títulos, das vitórias, a gente sabe que pode mudar muita coisa internamente e é o que precisa, né? O São Paulo, para acordar para a vida, precisa mudar muita coisa internamente. Fechou, rapaziada? Então, quero saber o que vocês acharam aí sobre esta declaração do Marcos Leonardo. Falando mais um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, né? Como eu falei para vocês, amanhã a gente volta a campo, né? Esse meio de semana não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, por isso esses próximos dias seguidos, né? Tivemos fim de semana, meio de semana, fim de semana, outro meio de semana, teremos jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. Primeiramente, amanhã contra o Flamengo, né? O São Paulo joga no estádio da Vila Belmiro. Sábado contra o Bragantino, também joga no estádio da Vila Belmiro. Depois fica a dúvida, nós teremos mais outros 2 jogos como mandantes, né? Então tem esse Flamengo, tem o Bragantino, tem mais 2 outros jogos como mandantes. São Paulo ainda está definindo, né, onde serão esses jogos. Possivelmente contra o Juventude será novamente na Vila Belmiro e agora está sendo discutido para que o jogo do Internacional no dia 3 de dezembro, né, dia 3/12, é o último jogo do São Paulo como mandante na temporada contra o Inter, seja disputado no estádio do Morumbi, tá bom, galera? Então tá sendo conversado aí com a Live Nation, tá sendo conversado aí para que retire toda a estrutura pós-show, né? Porque a gente sabe que é uma estrutura muito grande, né? Para esses shows aí internacionais. A gente sabe que São Paulo tem a parte financeira e tudo mais, mas está sendo conversado, né? Para que toda a estrutura seja retirada rapidamente, para que o São Paulo se despeça da temporada no estádio do Morumbi. Está sendo conversado, tá bom, galera? Existe a possibilidade de dar certo, existe a possibilidade de não dar certo. Existe uma outra possibilidade que é intermediária, né? Não é nem dar certo nem não dar certo. É uma possibilidade de ter o jogo no estádio do Morumbi, mas com um público reduzido. Algo que a gente está acompanhando, por exemplo, algumas partidas no Allianz Parque, né, que fica um setor inteiro ali atrás do gol sem torcedores. Ou então eles colocam os torcedores ali para assistir um jogo no telão. Eu não vejo muito sentido, né? Mas tem gente que vai, o clube acaba adquirindo uma outra fonte de receita, então pode ser que isso aconteça. Então é bom que já estejam preparados. Para todo mundo, esteja preparado para se o jogo possa ser na Vila Belmiro, possa ser no Pacaembu, tem possibilidade até de ser no estádio do Canindé, né, que estava aí em reformas, pode ser de fato no Morumbi. Então ainda nada definido, nem horário, nem nada definido. Vamos aguardar, né? Resta menos de um mês, né? Hoje é dia 4 de novembro, a partida será no dia 3 de dezembro. Então vamos aguardando aí, obviamente, sempre trazendo as atualizações para vocês. Para encarar a equipe do Flamengo, vai ser um jogo que vale muito para as duas equipes. Flamengo tentando alcançar o Palmeiras na liderança, São Paulo tentando, né, chegar aí nos líderes do campeonato, né, pelo menos ali no G6, no G4 fica um sonho um pouquinho mais distante, né, mas quem sabe, né, uma arrancada histórica e uma decaída histórica dos clubes que estão aí à nossa frente. Vi muita gente falando, alemão, São Paulo ganhar, o São Paulo ajuda o Palmeiras, como é que fica? Eu acho que nesse momento não é ainda a hora de pensar em prejudicar o Palmeiras, nem entregar jogo, acho que ainda não. Ainda restam algumas rodadas, poucas, é verdade, né? Restam poucas rodadas, acho que 8 rodadas para terminar o campeonato, mas eu não acho que São Paulo deva, neste momento, focar nisso. Se a gente já tivesse definido, já estamos na Libertadores ano que vem, já somos campeão, não sei o quê, aí eu falo, mano, entrega aí, deixa o Flamengo ganhar e tem, quem sabe, né, ser campeão. Eu prefiro o Flamengo do que o Palmeiras. Mas eu acho, sinceramente, que ainda não é a hora disso acontecer, porque pode nos complicar. Entrega o jogo aí pro Flamengo, aí se complica na briga pela Libertadores, fica fora aí por 1, 2, 3 pontos. Realmente não acho que seja esse o momento ideal. Respeito quem acha aí, obviamente, aqui a gente sempre troca essa ideia, né, para falar sobre muitos assuntos, mas
sinceramente não acho que seja o momento ideal para a gente debater sobre entrega ou não de resultados, né? O Flamengo vai ter que correr atrás do jogo dele, São Paulo vai correr atrás do jogo dele, Palmeiras vai correr atrás do jogo dele, ainda restam aí algumas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, que se encerra, né, que termina aí no mês de dezembro, né, rapaziada? Dezembro que já tá aí, ó, batendo na porta. Nós já iniciamos o mês de novembro e dezembro já está chegando, né? Inclusive hoje é o primeiro vídeo do mês de novembro e a gente não pode deixar aqui de trazer, né, boas energias, né, que seja um mês abençoado para todos nós, muita paz, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, né? Momentos de lazer aí também, né? Estejamos ao lado de quem a gente gosta, da nossa família. Então, mês de novembro abençoado aí para todos nós. O vídeo vai se encerrando, não esqueça de dar uma moral para o nosso trabalho, deixando aquele like, deixando os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou aqui no vídeo com as suas opiniões. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!